Nós vamos então respirando bem profundamente e vamos sentindo os guardiões adentrando nos nossos lares, fazendo uma proteção energética, para que assim possamos buscar a sintonia com o Luiz, com Eliamar, com Maria Amélia, Cíntia, Cássio, mas principalmente expandir a nossa consciência para que tenhamos a compreensão do nosso estudo. Nesse momento, eles nos levam até o Hospital Santa Cruz, onde vamos nos entrelaçando com todos os espíritos que estudam junto conosco. E vamos expandir o nosso cardíaco para que possamos trabalhar cada vez mais a expansão das nossas emoções, dos nossos sentimentos e a expansão da nossa consciência, para que possamos ter a compreensão, entendermos a nossa evolução. Que seja uma tarde de paz, fraternidade e equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos e vamos passar uma vida inteira assim nessa prova, de alguma forma. Não, de forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. A menos que escolham não dar nenhuma atenção aos seus talentos e nada fazer pela sua própria melhoria espiritual. Eu acho que aqui eu falo uma coisa muito importante, que muitas vezes os desafios que a gente enfrenta na vida estão relacionados a uma decisão, uma determinação nossa de transformar alguma coisa. Enquanto essa decisão e essa determinação não acontecer, enquanto a gente não começar a colocar em prática isso, a gente vai continuar passando pelos desafios. Por quê? Porque aquilo é a coisa importante que a gente veio fazer nessa vida. Entendeu? O médium não é aquilo que ele produz mediunicamente. Ao contrário, sua produção depende de quem ele é. Um médium que se identifique a tal ponto com sua mediunidade, que deposita nela toda a sua importância e valor como ser humano, está expressando o seu nível de imaturidade emocional, ou, mais propriamente, sua carência afetiva. No caso, ele se identifica com o que é um papel, uma tarefa. É bem interessante isso. Então, o médium não é aquele que vai no trabalho, que não é o que faz todo o trabalho, é o que está ali. Mas, assim, como que ele vai exemplificar a essência que ele vai trazer para dentro de si tudo isso? Eu não tinha compreendido. Na verdade, isso aqui é como não é o fato de ele estar indo trabalhar, praticar, não é isso. É como ele expressa o seu sentimento na hora que ele está exercendo a mediunidade, é isso? Como que ela fica, né? Assim, que nem... Vou dar meu próprio exemplo. Para mim, a mediunidade é importante, mas o que que é? Eu sou eternamente uma médium? Não, mas o que que ela traz para mim de essência? Aquilo que ela vai me mostrando através da minha mediunidade. Eu não sou uma... Não é mostrando do plano espiritual, mas aquilo que você está aprendendo com o exercício da mediunidade. Da mediunidade, que é uma das coisas que a gente fala. Quem tem a oportunidade de trabalhar com desobsessão ganha um grande presente. Por quê? Porque escuta tudo aquilo que precisa melhorar. Porque todo mundo precisa, todo mundo que está na Terra escuta as mesmas coisas. Se for, eu sou médium, isso não é para mim, vai continuar sendo médium. Agora, se pegar aquela essência e falar assim, poxa, eu posso me transformar. Isso daqui serviu para mim, ó. O outro está passando pelo apuro, mas, ó, eu também faço. Ó, identificar, né? É isso que ele quer dizer, entendeu? Ele vai trazendo as essências, você vai se transformando. Não é a mediunidade que transforma, é aquilo que você faz com ela que te transforma. Uns têm a mediunidade, outros têm alguns desafios de ordem física, tipo problema físico, alguma coisa. Outro tem os desafios relacionados aos bens materiais. Cada um tem um desafio diferente para aprender.
o médium vai aprender com outros espíritos desencarnados, principalmente, o sentimento que aquele espírito vive por causa da dificuldade que ele tem, que é o mesmo sentimento que tem o médium, lá no fundo, né? E aí, se ele tiver a mente aberta para isso, ele vai aprender e vai se transformar, porque ele entende qual que é o resultado que aquele sentimento traz para o espírito no plano espiritual. Nos primeiros anos do exercício mediúnico, isso é bastante provável e até natural de acontecer. Quase sem exceção, os médiums são espíritos com elevado nível de carência e com um psiquismo por ajustar. Com o passar do tempo, é desejável que ele aprimore sua condição moral e emocional, saindo desse personalismo desenfreado. Por quê? É aquilo que Chico fala, eu vou precisar limpar. Todo médium iniciante é isso. Eu vou precisar limpar. E se ele tem isso e vem para limpar, é bom. Agora, a maior parte não vem para limpar. Vem no nível que aí, assim, acaba trazendo mais perturbação, porque a perturbação existe no médium. E eu preciso equilibrar. Oi, Leila, Leda. A perturbação, então, é esse personalismo desenfreado, é isso? Ele quer dizer aqui que é a pessoa que fica... Então, vamos lá ler de novo. Ó. Nos primeiros anos do exercício mediúnico, isso é bastante provável e até natural de acontecer. Por quê? Porque a pessoa chega com aquele intuito, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou estar ali, eu vou estar ajudando. Ou então tá maravilhado com Está maravilhado com tudo isso. Tá? E aí ela fica na maravilha do fenômeno, ela está no fenômeno e ela esquece daquilo que ela precisa fazer consigo próprio. Certo. Que é se olhar, se transformar, aquilo que ela escuta, trazer para si, prestar atenção, colocar esse orar e vigiar, né? Aí, quase sem exceção, os médiums são espíritos com elevado nível de carência. Todos que estão aqui têm carência. E os médiums são carentes. E com psiquismo por ajustar. Então, tem que ajustar esse psiquismo. Tá? Com o passar do tempo, é desejável que ele aprimore sua condição moral e emocional, saindo desse personalismo desenfreado. O que significa? Eu faço, eu sou médium, eu faço e acabou. Não precisa se envaidecer com isso. Não. Não precisa buscar a aceitação dos outros ou como é que eu posso dizer, quando o elogio dos outros pela mediunidade que tem. Por isso que eu falo, o médium que olha, o outro fala assim, eu gostaria de ser que nem ele. Ninguém sabe o que ele... Primeiro, que aquela pessoa ele passou. Passa. Segundo, Passa. A gente não pode olhar o outro e tentar ser o outro. A gente tem que ser a gente mesmo. Porque é aquilo que, assim, a gente não sabe da história do outro. A gente tem pouco tempo com a pessoa e a gente não vai saber o que realmente acontece, né? Então, assim, é onde a gente vai se perdendo. Sim. Tudo bem? Sim. Entretanto, quando os anos passam, o médium não incrementa seu processo de amadurecimento psicológico e emotivo, agindo como um pavão desejoso de atenção e admiração alheia. Ele deixa claro que pode estar sendo um bom instrumento do mundo espiritual sem, no entanto, aproveitar a oportunidade abençoada da mediunidade exercida com amor e abnegação para sua libertação pessoal. Então, não dá para ser pavão, não dá para massagear o ego. O trabalho é a misericórdia de Deus que Deus nos deu, é assim que eu vejo, tá? Para que a gente conseguisse trabalharmos o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, a nós mesmos fazendo doação para o outro. Então, assim, não existe um melhor médium. Existe Chico, mas Chico não faz parte da nossa
no nosso mortais. dia a dia, né? Então, assim, a gente precisa prestar muita atenção. Muita atenção. É aquela coisa assim, o porquê que eu trabalho, porquê todos os dias de trabalho, tudo tem que ser muito analisado. Eu trabalho por quê? Eu trabalho para que isso me traga, eu possa fazer algo pelo próximo, ou eu trabalho para que eu me sinta bem? Aí você fala, mas não é a mesma coisa? Não, quando eu trabalho para o meu próximo, eu viso ele. Quando eu trabalho para que eu me sinta bem, eu estou visando a mim mesma. Eu estou fazendo moeda de troca. Eu dou a minha energia, mas eu vou me sentir bem. É aquilo que ele está falando aqui. Esse médium agindo como um pavão desejoso da atenção e admiração alheia. Ele deixa claro que pode estar sendo um bom instrumento no mundo espiritual, sem, no entanto, aproveitar a oportunidade abençoada da mediunidade exercida com amor e abnegação para a sua libertação pessoal. Então, assim, a gente, quando às vezes a gente comenta, eu principalmente, né? Eu gosto de contar os casos, não é porque eu nunca trabalhei sozinha, a gente trabalha em equipe, a gente nunca trabalhou sozinha, a gente sempre trabalhou em equipe. Então, assim, não sou eu, é a equipe. E é aquela coisa, você, não sou eu, é o plano espiritual. Eu só sou, a gente precisa trabalhar muito isso, porque senão a gente se perde, a gente fica esse pavão. Aí você fala, não fica, fica. A gente fica o pavão. E quando a gente vê, a gente se perdeu. Nesse contexto, a mediunidade, a seu exercício, se transformam nos pilares da estima de um médium. E ele está comprovando o nível de sua carência afetiva, trocando papéis por realização interior. Ele se limita ao que realiza sem avançar no quem de fato ele é. Infelizmente, tem muito médium se achando importante porque é médium. Isso só lhe serve de mais tormento. É a lenha do orgulho na fogueira do egoísmo. É a lenha do orgulho na fogueira do egoísmo. Qual é a página? A gente está na 120. Ah, tá. Após essa conversa instrutiva, enquanto voltávamos andando para a nossa casa de tarefas, chegamos ao nosso destino quando já era tarde da noite, quando de nós assumiu tarefas diversas e durante a madrugada, após vencer mais um plantão de amor e assistência, fui me recolher para o refazimento, antes de dar cumprimento a outras atividades que me aguardavam. Você vê que, eles fizeram diversos trabalhos. Eles continuam trabalhando como médium, mesmo desencarnado, mas eles não... É trabalho. Eles não ficam naquela coisa, olha, fiz isso, não, olha, tô aqui. Nossa, eu preciso... eu vou contar para... Se a gente for contar para terceiros, então, as pessoas não vão nem compreender o que a gente faz. Algo... Virgínia só ficou quieta, balançando a cabeça. Não, mas realmente é isso mesmo. Esse é o caminho. Se a gente. Agora, você só por ter um título de médium é a sua satisfação pessoal. Eu sou médium, e aí? Tu tá fazendo? Cadê esse santo na hora do trabalho? Cadê esse anjo? Então, E o que você está fazendo com a sua mediunidade, né? Não, trabalhando. estou trabalhando pelo próximo, estou indo no cenário para você. O que você está fazendo para você com a sua mediunidade, né? Que eu lições, né? leio a mão e ganho dinheiro com isso. Eu falo que, às vezes, até nas entrevistas, quanto que a gente aprende, né?
Aí você para, você ouve a pessoa, aí você faz uma reflexão dentro de você, né? Será que eu também não estou agindo igual, estou fazendo isso? Então é importante mesmo. Essa reflexão, É. Respondendo aos meus irmãos de caminhada, capítulo 7. Podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Reconhecer-se, não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. O Livro dos Espíritos, questão 386. É aí onde que a gente começa a já responder as almas. Ah, são almas gêmeas. Não, são almas algemadas, né? Não, mas às vezes é por laço, não é algema, né? Porque o amor ele não prende, né? Não, ele liberta, mas que todo mundo fala assim, encontrei minha alma gêmea. Aí todo mundo, não, você não encontrou. Eu acho que aí não está falando tanto Da alma gêmea. de pessoas que se encontram por amor, né? Mas elas se encontram por afeição. Então, é aquela pessoa que você encontra num ambiente qualquer e você fala assim, meu santo bateu com essa pessoa, né? Tá tudo certo, né? E aí, 123. Algo? eu só marquei aqui, pensava no Pode ler. assunto das dores humanas apresentadas pelos pacientes que foram atendidos naqueles dias. Todos tinham suas origens na carência afetiva. Hannah entristeceu-se perante a vida e submeteu-se a ciladas emocionais, produzindo uma terrível doença agravada com o vício alcoólico e com a inconformação. Hilda fechou-se efetivamente, tombando nos braços cruéis da mágoa que a lançou no desvalor pessoal intenso e descontrolado. Laerte aprisionou-se na imaturidade emocional e adotou a autoimagem como trampolim da realização pessoal, secando seu espírito de afeto e congestionando sua cabeça com o delírio da posse. Irene despertou para suas necessidades por meio da dor e abriu as portas para um aprendizado de amadurecimento. Nela residia o exemplo de alguém que pudesse, enquanto encarnado, transformar a dor do vazio em roteiro seguro e motivador para a sua vida. Aí, aqui até aqui, experiências e caminhos diversos, mas a mesma doença espiritual. O fruto amargo de nossa vida, de nossa velha ilusão no egoísmo, trazendo de retorno as extensas necessidades de afeto. Quer dizer, todos esses casos havia carência e também nós não temos? Temos. Temos. Eu estava hoje conversando com a minha médica sobre isso, a gente estava Uhum. conversando sobre isso tudo, ela falou assim, quem não tem a carência afetiva? É que a gente coloca outros nomes, mas Outros todos nomes. nós. E aí, assim, o que nós fazemos com a nossa carência afetiva? O que nós buscamos para nos completarmos? Não Porque muitas devemos vezes buscar, não devemos buscar no outro o a solução, resultado, a solução para a sua carência. Tem que tá? trabalhar você mesma, o que é que está, por que que eu estou assim, por que que são esses sentimentos. Aí sim, Então, aí, mas muitas vezes, a gente, nessa carência, o que a gente pode fazer? A gente pode, sim, se fechar dentro de uma obra.
Eu acho que a gente esconde a carência dentro da gente. A gente não Também. põe para fora, não. Sim. É difícil você admitir, né? Ah, eu sou carente, é isso é por causa disso, eu tenho essa carência. A gente não quer admitir. Inconscientemente, conscientemente você não quer admitir, aliás. Eu acho que tem dois tipos de pessoa. Tem aquela pessoa que admite a carência e fica mendigando a atenção Isso, dos outros, e buscar o tem aquele outro. que não admite, então ele se enche de uma máscara, né, Não preciso de ninguém. de altivez, né, que no final das contas é a busca da satisfação da carência, se colocando numa posição de destaque. É verdade. Não preciso de ninguém, tô boa, tô bem. Ai, gente, isso não é. Não. Não me pertence, não sinto solidão. Não sinto solidão, tô bem demais. E aí, assim, a gente precisa arrumar um equilíbrio. É. Quem tá certo, quem tá errado? A gente só precisa arrumar um equilíbrio. E se conhecer. Na realidade, eu penso que quando você percebe e quando você começa a olhar para as suas carências, né? Primeiro é muito difícil isso, né? É muito difícil saber exatamente qual que é a nossa carência, né? Uhum. Mas a hora que a gente começa a analisar isso, nós precisamos suprir essa nossa carência, de alguma forma. Porque só assim a gente vai conseguir sair dela. Porque se a gente ficar dependendo do outro, a gente vai ficar sempre dependente do outro. Ó, eu É posso isso. dar, assim, como exemplo, um exemplo muito grande. Meu, quando eu fiz a minha primeira cirurgia, eu achava que as pessoas, muita gente já tinha se afastado, mas aqueles que estavam próximos ficariam ali comigo. Eu achei. A carente era eu. Todo mundo foi tocar sua vida. E não tem nada de errado, porque todo mundo tem uma vida. Todo mundo tem uma vida, ninguém morava na mesma cidade que eu morava. Então, assim, e aí eu tive que aprender a lidar com os sentimentos, né? A lidar. E aí, esse é o cuidado, onde que eu falo que a gente tem que ter o equilíbrio. A gente só tem que prestar atenção para a gente não ficar amarga. Para a gente Uhum. não ser o lixo do lixo. O lixo é a nossa palestra de ontem. A gente era flor ou a gente é lixo. A gente carrega o lixo. Então, a gente não ser o lixo do lixo. A gente só tem que prestar atenção nisso. Mas a gente produzir coisas positivas. Mas a gente tem a força dentro de cada um, tem essa força dentro de si. Não é especial de ninguém, cada um tem. Mas se vai buscar ou não, já é uma opção de cada um. É. Né? Porque a gente não sabe como que tudo isso tá dentro da pessoa. E quando eu falo vai buscar, não é uma crítica. Eu não sei como que está essa pessoa para fazer todo esse trabalho. Tá? Aí aqui eu acho que é legal. Ó. É. Veio então em minha mente de forma clara a passagem do filho pródigo. Peguei minha Bíblia e fui ler em Lucas, capítulo 15, versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. O filho que largou a casa do pai é a representação de cada um de nós, em nosso afastamento de nossa raiz divina e de nossa essência. Largamos o nosso eixo de equilíbrio para gastar tudo pelo caminho das existências infelizes. Esbanjar os bens divinos que deveríamos desenvolver no bem e na luz. Daí o resultado inevitável. O padecimento de necessidades no campo da carência afetiva. E fomos nós. Porque a gente foi convidado ao amor há mais de 2000 anos. E aí o que nós fizemos? Vamos deixar para a próxima. Vamos deixar para a próxima. Por enquanto eu estou de férias. Eu vou deixar para a próxima. Eu vou deixar para a próxima. E fomos aprontando. E isso somos todos nós, gente. Não foi um ou outro. Todos nós fomos construindo.
Aí chegou num ponto que a gente tem isso dentro, essa carência afetiva está dentro de nós. E aí, o que nós vamos fazer com ela? Ah, eu sou carente. Não adianta a gente falar assim, a gente já saiu dessa fase. A gente precisa amadurecer. A gente tem que arrumar um equilíbrio. Na sequência da passagem evangélica, no capítulo 15, versículo 17, o apóstolo disse: E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Hoje estamos assim, voltados a nós mesmos, compreendendo a nossa real situação, começando a realizar um trajeto consciencial das nossas necessidades e identificando a nossa fome de amor. Aí que tá. A gente consegue identificar, fazer esse trajeto? A gente consegue se autoanalisar? A gente começa a compreender o porquê de tanto autoconhecimento Sim. por causa disso. Porque senão a gente vai rodar, e a gente vai continuar no mesmo lugar. A gente vai continuar nessa forma. Porque se a gente não conhecer quais são essas necessidades e a gente identificar, a gente não vai saber. Por que eu tenho carência? Por que eu sou carente? O que eu quero? Eu quero atenção? Ah, eu quero atenção. E aí? Eu quero atenção de quem? Não, eu quero atenção do outro. Não, o outro não vai te resolver. Por que você quer atenção? Aí a gente pode perguntar, a gente se dá atenção? Nós damos atenção a si próprio? Nós paramos, nos olhamos, nos sentimos. Ah, no físico sim, e no espírito? Como que sou eu no meu espírito? Eu nunca parei para pensar isso. Né, assim, porque às vezes a gente coloca assim, eu sou tão boazinha, eu sou tão boazinha, eu faço tanto bem. Convive com meia hora para saber se continua com a mesma opinião, né? Aí você vai falar, tenho coisas boas, mas eu tenho coisas ruins. Quando a gente busca, né? Que nem eu sempre falo que eu sou um trator, porque eu sei que eu sou. Tem coisas que eu sou extremamente dócil, mas tem outras que eu sou um trator. Aí você fala, você fica feliz? Não fico, mas eu tenho duas coisas a fazer. Ou eu aceito que eu sou um trator, então... E trabalha isso. E trabalho. E trabalha isso. Então, assim, tenho tentado ser cada vez menos. Mas se eu falar para você que eu não sou, estou mentindo. E por que eu sou um trator? Qual é a marca que eu trago lá atrás? Qual é a proteção que eu coloco? Por que eu sou um trator? Eu me protejo. Protege de quê? Eu não quero ser magoado. Eu não quero que me pisem. Essas são as perguntas. Esse é o autoconhecimento. Dói? É cansativo? É. Mas é a forma que a gente tem de evoluir. Uma vez você, não sei se foram vocês que falaram, ou eu li em algum livro desses que a gente estuda, que a pessoa que é assim, reativa, explosiva, muitas vezes é justamente por conta disso, que é uma autodefesa dela, porque ela tem tudo isso internamente, então é uma maneira de ela se proteger. Sim. Porque ou nessa vida, na fase da infância, ou em outras vidas,
ficou muito no inconsciente, foram essas marcas que ela colocava. Então ela deixou lá, eu falo que ela deixou bandeirinhas, né? A gente vai deixando bandeirinhas, assim, eu não vou passar por isso aqui não. Ó, não vou não, eu vou reagir, eu vou reagir, eu vou reagir. E é como se fosse o animal acuado. Como que faz o animal acuado? Ele ataca. Sim, ele ataca, né? Era isso que eu ia falar. A pessoa que se recolhe também, que ela sente a situação e ela se recolhe, ela também sofre da mesma coisa. Em vez de ela explodir, ela se fecha. Tem o contrário. Essa pessoa que se recolhe pode acontecer duas coisas. Ou ela adoece, Hum, porque ela Porque não fica põe para imprime fora. tudo, não põe para fora. sim. Então vai ter um momento que ela explode e todo mundo fica olhando com aquela cara assim, o que aconteceu aí, né? Qual foi o que porque uma hora vai chegar, né? Uma hora vai chegar. E às vezes essa pessoa que se recolhe também é assim, recolhe, para e pensa, tá? Eu estava tendo uma conversa essa semana que eu falei assim, eu não vou para conversa. Eu falei assim, conversando com determinada pessoa, eu não vou para conversa, porque eu sei que se eu for ter essa conversa, vai ser uma conversa desgastante, não vai chegar a um lugar nenhum e vai ter briga. Eu não quero brigar. Então, se o recolher é nisso, eu já trabalhei dentro de mim, falei assim, eu não quero brigar. Eu estou abrindo mão disso, mas eu estou consciente, eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Abre mão para não ter briga, para não ter mais desilusão, para não sofrer mais. É aquilo que a gente fala, né? Você quer estar certo ou quer ser feliz? Exato. Mas deixa assim. Aí é trabalhar orgulho, né? Aí a gente está trabalhando orgulho. Se a gente quer É ser orgulho. Mas Hum, qualquer discussão que você tenha com uma pessoa é orgulho. é orgulho. É. Você vai ter orgulho lá. Mas como Então. o Sérgio falou, você tem que trabalhar isso esqueci o termo que eu quero falar. Trabalhar isso Internalizar. internamente para você não adoecer, né? Mesmo que você, eu quero ser feliz, eu não vou discutir com ela, tá? Tudo bem, vou ficar quietinha aqui. Mas se você ficar corroendo, remoendo isso dentro de não. você, Não, mas você trabalha isso, simplesmente abriu Aí, mão. Tudo bom. então, assim, Ninguém abre mão. ninguém abre mão, Leda. A Não, gente acha que a gente abre mão, porque fica ali marcado. Fica lá. Mas e aí? Você vai trabalhar o perdão, você vai trabalhar a aceitação, você vai aceitar que a pessoa é dessa forma. Daquela forma e que não adianta querer nada. Tem que deixar. É o tal negócio do controle, né? E o que eu aprendi? Por que eu estou aprendendo tudo isso? Porque assim, a gente foi lá e falou assim, é a pessoa. A pessoa é aquela, é um instrumento. Mas e eu? Qual é a minha responsabilidade com tudo isso? O Sérgio teve um dia que a gente teve um certo problema, ele só falou assim para mim, a pessoa que falou foi só um instrumento, mas o negócio estava errado já há muito tempo. E aí eu falei assim, é verdade, é só um instrumento. O que você vai fazer? Tudo bem, o instrumento não foi legal, mas o que você tem que fazer com a história toda, trabalhar a história toda, é isso que a gente não pode se perder, porque senão a gente chega e joga o pacote pro terceiro. Sim. E aí a gente não resolveu do mesmo jeito, porque aí a gente sentou naquela coisa assim, eu tô magoada, eu tô triste, não quis discutir, porque seria pior, mas eu tô certa. Sim, mas não precisa ter a discussão, você pode resolver isso com terapia, seja lá com o que for, mas com você mesmo, né? Não precisa ter esse enfrentamento. Na verdade, o que você não deve fazer é o enfrentamento. Você deve trabalhar dentro de si. Mas tomar cuidado, né? Eu sempre falo isso e vou falar sempre. O fato de você não ir para o enfrentamento não significa que você está trabalhando, significa que está se controlando. Não, sim. Aí já é de cada um. E aí só tem que prestar atenção para isso não ser, não vou para o enfrentamento, não ser uma abertura para ganhar presenças ao seu lado. Por quê?
Você não foi para o enfrentamento. Mas o pensamento, Mas- meu Deus, Mas tá ali dentro. Aí, Jesus do céu. é Se aquilo eu pegar, eu massacro. É. que enforcava. Se eu pudesse, eu enforcava. Não tinha nem. Não tinha jeito. Foi a história da tamanca que você falou outro dia. É, isso aí. A história da tamanca. Se tivesse uma tamanca, Nossa, né? tinha voado na testa. Na testa. Já é, pois é. Aí Mas esse é o Já primeiro foi. momento. já foi, Leda. Não tem primeiro Mas momento. você ficou, Ó, já marcou, Deixa eu fazer um comentário com relação a esse primeiro momento. Esse primeiro momento demonstra que você ainda não deu passo. Certo. Quando Concordo. passou esse primeiro momento, o que faz você se sentir mal continua lá. Só que você trabalhou um processo de amenização daquele sentimento, mas a coisa continua lá dentro. Vai ter um outro primeiro momento. Mas você E não assim- acha que já é meio passo nessa história? Não, porque Você não deu passo, porque Não deu passo nenhum. você continua lá Não com deu aquilo passo. dentro de você. E assim, é aquilo que eu falei. E abriu margem. O irmão já está lá no cutuco. Eles estão no nosso cutuco. É isso que a gente tem que entender. A gente piscou meio torto. A gente já está. Olha, uma É. coisa que eu gostaria, é o meu ponto de vista, tá? Não achem que o momento que, por você agora estar conseguindo se controlar, você está dando algum passo. Não, você não está dando um passo. Está só Você se tá controlando. focando, você está se controlando. O passo você vai dar quando você perceber que aquilo não tira mais do teu sério. Não está te tirando tanto do sério quanto tirava antigamente. É isso aí. Entendeu? É nesse momento que você está dando passo, mas enquanto você tiver que se segurar, contar até 10, encher a boca de água, sei lá, qualquer coisa parecida, você não está dando passo. Você está reconhecendo que precisa dar o passo, mas ainda não está dando passo, tá? Ah, tá. Aí pode ser. Por isso que eu falei do meio passo. Porque já é um reconhecimento de que eu não devo tá duelar. reconhecimento. De que eu Sim. não devo duelar. Já é um reconhecimento. Mas aí existem... Não aí deixa de nessa situa- ser... Na realidade, esse reconhecimento se chama autoconhecimento, mas não é autotransformação ainda. Então, não, tudo bem, eu entendo perfeitamente isso, mas assim, vindo de uma pessoa assim como eu, extremamente, como é que fala? Como é? Sangue quente. Sangue quente? Sanguinolenta. É isso, sanguinolenta, que é reativa, que falava, eu respondia. Numa situação que eu ouço uma coisa que vem desencontra a minha pessoa, e eu, no primeiro momento, eu não falo. Aí eu fiquei olhando assim para a pessoa, falei, mas eu não tive o ímpeto. Eu olhei fixamente aquele olhar, mas aquele primeiro momento que me deu, tipo assim, por que isso? Tipo de indignação, não vontade de, sabe, de brigar, como é que eu posso justificar? É uma indignação, por que a pessoa está fazendo isso comigo, sabe? Eu não tinha entendido. Mas o meu olhar foi sério. Então, mas olha, Olhar- Mas eu não ninguém desejei tem. o mal. pensa Precisou na questão falar. que você falou. Por que aquela pessoa está fazendo isso comigo? Significa que você está sendo afetada por aquilo. Se você tivesse dado o passo, você não teria sido afetada. Fiquei Imagina, triste. você está com seu carro na estrada, indo para um lugar que você não sabe exatamente o caminho, tá? Uhum. De repente, você fala assim, nossa, eu precisava ter entrado ali. Você tira o pé do acelerador, tá? Tirou o pé do acelerador. O carro continua andando na direção errada, mas você não está mais com o pé no acelerador. Para você pegar o caminho certo, você tem que fazer um retorno e voltar para lá. O que quando a gente percebe que a coisa está errada e se controla, é tirar o pé do acelerador. Mas eu ainda estou no caminho errado, porque eu estou sentindo. Entendeu? Entendi. E olha, não pensa que então quer dizer que eu tenho que transformar, então é até fácil. Não. É muito bom que a gente já está reconhecendo isso. É A muito gente está no bom que processo, né? A gente tá está no no processo.
O que a gente não pode é falar assim, agora está tudo certo, eu já estou reconhecendo isso. Não, não significa nada. Você está indo para o caminho errado ainda, né? Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Ontem, lá, quando a moça começou a falar, como que é que, Tá gravando. então, que eu era forte, assim, era muito assim, existia uma repercussão mental que vinha assim, é que você não conhece ela. Ela falava algo positivo e vinha assim, você não conhece ela para você ver. Ela não é nada disso. Assim, a encarnada falava aquilo que ela sentia e a repercussão mental que existia, ela não é nada disso. Então, é isso que eu falo. O pensamento, ele tem energia. Ele forma. Então, às vezes, a gente não fala, mas a gente joga o pensamento e aí fica no ar. E aí, os irmãos, é onde que eu falo, fazem aquilo que eles querem. Pecar por pensamentos, atos ou Atos palavras. ou omissões. Ou palavras. Não, ou palavras, né? Então, Ou assim, A palavras. omissão também é um ato. também é um É. ato. Entendeu? E aí, assim, é bem interessante. E isso acontece muito, tá? Porque o médium, ele é capaz de fazer isso, entendeu? E aí você fala, é você... Não. A grande maioria dos médiums que já estão mais rodados consegue ter esse tipo de coisa. Eles escutam claramente. Um falando e o outro a percepção do ambiente. Que coisa Onde que nós paramos? impressionante, né? Fica claro nessa passagem qual é o sentimento predominante de quem tem fome de amor.